aqui, agora acho que todo mundo me ouvindo. Tivemos aqui um probleminha no rádio, mas o pessoal aqui ó, é eficiente, meu amigo, é ligeiro. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês, queridos estudantes, a pontuação, vice. Esse assunto que nós estudamos aqui em outra aula, né, em outro momento, e falamos sobre a importância da pontuação e os seus efeitos de sentido. A nossa aula de hoje vai mostrar aspectos de organização que a pontuação ela permite ao texto, né? Vocês são estudantes aí da terceira série, ligadinhos, sabem quanto que a pontuação é importante quando você, principalmente, vai escrever textos científicos, textos técnicos, né? E, evidentemente, quando você quer criar em textos expressivos e literários, efeitos de sentido, hein? Então, esse assunto é muito importante, como vocês estão vendo aí, na redação Enem. A pontuação é um dos aspectos avaliados na competência 1, viu, queridos estudantes? Então, aproveitem aí para fazer aquelas perguntinhas maras que vocês adoram. Maria Lídia, Érica, Pantera, uau! Glória Maria, Adelison, Eriquinha, André Vera, Alain, boa tarde para vocês, queridos estudantes, a galera que está aqui pelo IPTV também, muito boa tarde. E vamos embora, meu povo lindo. Olha aí a pontuação. Bom, esse é um recurso vasto, né? E pelos anos de experiência, as perguntas que eu ouço ao longo, né, desses anos e anos de aulas, quase sempre gira em torno da vírgula, né, principalmente do ponto e vírgula, que são dois sinais de pontuação aí que a gente utiliza como organizadores sintáticos, ou seja, essas pontuações, sobretudo, ajudam a organizar, tá? As palavras, frases, as palavras dentro das frases, orações e períodos, estabelecem organização sintática também dentro dos parágrafos e, evidentemente, indicam, né, uma organização textual. Olha aí, ó. A pontuação vai indicar na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, ou seja, ela indica também o modo como você vai falar. Então, é um elemento importante na oralidade. Claro que, na oralidade, esses sinais de pontuação são indicados por outros recursos, né? Que a gente só vê, evidentemente, o ponto de interrogação, as reticências, a exclamação, na escrita. Na hora da fala, a gente utiliza entonações de voz, ou seja, a maneira como nós colocamos a nossa voz, junto aos gestos, as expressões faciais, para indicar, por exemplo, quando a gente está exclamando, expressando um sentimento, uma emoção, fazendo perguntas, né? Então, tá aí, ó. Ela vai indicar na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, ou seja, a maneira como você põe a sua fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções. Pois é. Tem pontuações, gente, específicas para expressar sentimentos, expressar emoções, como as reticências, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação. Por isso que vocês veem muito essas pontuações em certos gêneros, como na charge, nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos, gêneros narrativos como a fábula, o apólogo, as piadas, enfim, onde o texto expressa emoção, poemas, tá? Letras de música, você vai avistar bastante as exclamações, as interrogações e as reticências. Bi, seja bem-vinda, Bi. Boa tarde. Estamos aqui nessa nossa aula de pontuação, já explicando aqui o propósito, né, de uso desses sinais da escrita na língua portuguesa. Olha aí, os dois pontinhos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, o hífen, hein, gente? Cuidado aí com o hífen, tá? A vírgula, o ponto e vírgula, travessão, ponto, as reticências. Achei muito bacana aqui essa forma de ilustração, né? Bom, olha aí, ó, sinais que indicam que a frase não foi concluída. Um dos principais, por isso que eu já deixei marcadinho em vermelho, a vírgula. Gente, vocês têm muita dúvida ao usar a vírgula? Responda aí para a tia Flavinha. Quais são as dúvidas que vocês têm ao usar a vírgula ou ao não empregá-la? Vão colocando aí no chat para a gente fazer uma aula top essa aqui. Ponto e vírgula. Já vou apontando aqui uma curiosidade bem interessante. Quando você empregar o ponto e vírgula, tá? Jamais coloque a palavra imediatamente após essa pontuação com inicial maiúscula. Entenda, ponto e vírgula não é como ponto, ele não encerra o período.
Ele é um primo próximo da vírgula. Então, ponto e vírgula não encerra período, assim como a vírgula também não. A diferença é que entre ele e a vírgula, ele dá uma pausa maior. Quer dizer que num período, quando você já usou uma certa quantidade de vírgulas, para não exagerar, evidentemente, e organizar melhor as informações, você pode utilizar o ponto e vírgula, né? Tem vários usos desse sinal de pontuação que a gente vai ver aqui, né? Parênteses também, né, Érica? O parênteses, ele é pouco visto na escrita da redação dissertativa argumentativa, né? Mas você pode utilizar sim. Onde você usa, por exemplo, travessões para isolar uma oração, para marcar ênfase em uma determinada parte do texto, você com certeza pode empregar no lugar os parênteses. Os parênteses também são recursos bem interessantes, principalmente quando eles vêm com reticências dentro, para indicar que uma parte do texto ela foi retirada. Olha aí que bacana. Então, vamos lá. Sinais que indicam que a frase ainda não foi concluída. A vírgula, o travessão, os parênteses, aliás, o ponto e vírgula, os dois pontos. Só uma correçãozinha, tá, gente? Aqui, ó, o ponto e vírgula, a gente não vai ter mais esse hífen, tá? Então, vou fazer aqui a correção ao vivo e a cores para vocês, ó. Ponto e vírgula. A escrita formal é essa, tá? Não tem hífen. Passou aqui, batido na minha revisão do slide. Então, ponto e vírgula não tem hífen. Quando a gente for estudar o hífen, que é um outro sinal de pontuação muito importante, também para a redação Enem, a gente vai ver aí as situações aqui, nós vamos empregá-lo. Sinais que indicam o término do discurso ou parte dele. Por exemplo, você vai indicar através de um ponto que o texto continua, o famoso ponto parágrafo, tá? Aliás, ponto seguido. Esse ponto ele indica que o parágrafo ainda não acabou. Quer dizer, haverá outros períodos após esse ponto, o famoso ponto seguido. Ponto parágrafo, quando você vai encerrar um parágrafo e passar imediatamente para outro, né? E o ponto final, o nome já diz, é um ponto que vai encerrar naquele momento o discurso ou o texto. Beleza, nenéns? Olha aí que top. A maioria deles, aliás, vocês já conhecem todos, né? Talvez tenha algumas duvidazinhas aqui e acolá, mas vai dar tudo certo. Sinais que indicam uma intenção ou estado emocional, um estado de espírito em que o emissor se encontre. Como eu falei para vocês, ó, ponto de interrogação, exclamação, as reticências. Então, observe os gêneros em que principalmente esses sinais são empregados, porque você vai ver lá, gente, com certeza, muita expressão de sentimentos e emoções, estados do enunciado, ou seja, daquele que fala, daquele que escreve, daquele que envia a mensagem, tá? Olha aí, ó. Quais sinais de pontuação você empregaria nesta construção? Veja. Você tem aí uma construção que está estranha, né? Porque, olhando assim, parece que não faz sentido. Maria toma banho porque sua mãe disse ela, pegue a toalha. Eu já trouxe aqui como uma espécie de quiz, né? Uma espécie de game, momento de gamificação aqui na nossa aula, para ver que pontuações você empregaria aí. Não é só vírgula não, tá, gente? Você pode aí lançar mão dos seus conhecimentos sobre a pontuação para organizar, porque até aí eu não estou sabendo direito, não, o que estão querendo dizer, né? Maria toma banho porque sua mãe disse ela, pega a toalha, valha. E aí, queridos estudantes? Bora lá, Pantera, Adeilson, Bianca, Jorge, Érica, todo mundo que está aí, Maria Lídia, Glória. O que vocês colocariam aí de pontuação, gente, para organizar direitinho esse discurso? Tá estranho, né? Será que essa Maria é um vocativo? Alguém está tentando falar com a Maria e a vírgula, nesse caso, indicaria que Maria é um vocativo ou termo de chamamento? Olha aí. Rapaz. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pega a toalha. Vice Maria. Vamos acabar com o mistério, né?
Olha só. Cuidado com uma coisinha que, inclusive, nós já estudamos aqui ao longo das nossas aulas de análise linguística, meu povo. Vocês sabem que existem palavras na língua portuguesa que têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, né? Muito provavelmente, você analisou esse su aqui como pronome possessivo, que vai modificar o substantivo mãe, a mãe da Maria. Mas você sabe que o verbo suar, não é? Na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, tem essa escrita e esse mesmo som. É um caso de homonímia perfeita. Para lembrar vocês, ó. Opa, o negócio melhorando. Então, esse sua aqui, gente, não é sua, pronome possessivo, não, tá? É sua do verbo suar. Ou seja, Maria transpira. Aí fica mais tranquilo, né? Será? Maria transpira. Maria toma banho porque sua. Mãe, disse ela, pega a toalha. Ah, agora sim, meu amigo. Melhorou e foi muito. Vamos lá ver como é que isso aí fica, ó. Maria toma banho porque é sua. Eu ainda acrescentaria uma vírgula bem aqui, tá? Mediante a oração explicativa. Ou seja, eu tenho explicação, eu tenho o porquê da informação dada no período anterior. Ou seja, o suor, tá? Está explicando o banho de Maria, né? Depois continua aí, ó. Repare que aqui eu tenho um ponto e vírgula e o M vem minúsculo, por quê? Eu não estou encerrando esse período, na verdade, esse período termina aqui, ó, com esse ponto que você já viu inserido, tá? Nessa frase verbal. Então, Maria toma banho porque sua mãe, disse ela, pega a toalha. E aí, se a gente for explicar cada uma das pontuações que está aí, a gente vai fazer essa explicação muito mais pelo critério sintático. Por exemplo, essa vírgula aqui, ela deveria estar porque essa oração, ó, é uma oração coordenada, sindética, que é aquela que apresenta as conjunções. Nós também já trabalhamos as orações aqui nas nossas aulas, tá? Sindética e explicativa. Ou seja, as orações explicativas, gente, elas são realmente marcadas por vírgula, tá bom? Esse ponto e vírgula aqui, ó, repare, isso aqui tudo é um período. Até o ponto você tem um período, beleza? E esse período tem 3 orações. Como é que a gente sabe disso? Pela quantidade de verbos que a gente tem aqui dentro, ó. Toma, disse, sua e pegue. Na verdade, aí nós temos, gente, um período composto por 4 orações. Olha o tamanhão, hein? Aqui, antes do ponto e vírgula, a gente tem 2 orações, tá? E após, mais 2. Então, o que que ocorre? O primeiro ponto e vírgula aparece, aliás, o primeiro não, o único ponto e vírgula aparece porque a gente já tem uma quantidade significativa de vírgulas num período que não é tão grande, gente. Observa aí que é um período pequeno, né? Relativamente pequeno. Então, aqui esse ponto e vírgula, ele vai atuar como organizador muito melhor do que simplesmente colocar aí, ó, uma vírgula, uma outra vírgula, né? Então, fica muito mais interessante. Você também poderia, caso quisesse, desmembrar esse período, tá? Em vez de escrever 2 períodos. Então, você tiraria o ponto e vírgula e colocaria o ponto. Tá vendo? Então, Maria toma banho porque é sua, ponto. Aí, mãe, disse ela, pega a toalha. As 2 vírgulas seguintes, elas marcam uma intercalação de uma oração. Vou botar aqui a canetinha. As 2 vírgulas marcam uma oração intercalada. Olha aí. Que é uma oração que invade outra. Repare que a oração aqui, a primeira seria: mãe, pega a toalha. Observe que disse ela invade essa oração. Mãe, pega a toalha, quebrando. Ó. Isso é que a gente chama de intercalação. E essa intercalação, normalmente, gente, é marcada por vírgulas, tá? Então, explicando aí cada pontuação que você está vendo aí, ó. Ponto e vírgula, isola
um grupo de orações de um período curto. E o ponto, ó, encerra, é o famoso ponto final. Encerra o período. Encerra o texto, né? Nosso texto é só isso aí. Então, vejam que, evidentemente, sem essa pontuação, eu não conseguiria enxergar uma lógica, né? Dentro desse período. E aí, eu estou mostrando para vocês como é que a pontuação funciona, tá? Como organizador sintático. Aqui a gente vai ver o emprego da vírgula no período simples. Lembrando, queridos estudantes, que um período simples é um período que apresenta apenas uma oração, tá? Um verbo, portanto, é aquilo de que se compõe esse período que a gente está chamando de simples, que você também pode chamar de oração absoluta, tá? Veja aí, ó. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Eu tenho aí claramente uma enumeração de termos de mesma função sintática. Então, você já percebe aqui, pela própria formatação da oração, que esses termos que estão em negrito, nenéns, são predicativos do sujeito. Olha, todos esses adjetivos aqui atuam sintaticamente como predicativos e estão aqui, ó, caracterizando, apresentando características, qualidades do substantivo que é núcleo do sujeito à observação. Ou seja, isso não vale só para predicativos enumerados. Vale para termos enumerados, não importa quais sejam eles. Podem ser núcleos de um sujeito, podem ser núcleos de um complemento verbal, um complemento nominal. Aí, são vários predicativos do sujeito enumerados, tá? E uma coisinha bem interessante. Vocês estão vendo essa última vírgula aqui? E estão vendo que na segunda oração, na reescritura, essa vírgula foi substituída pelo i, né? É bem interessante esse efeito. Quando você coloca a conjunção i imediatamente antes do último elemento da enumeração, isso significa dizer que a enumeração está encerrada, sabia? Quando você, antes do último elemento da enumeração, imediatamente antes resolve pôr a vírgula, quer dizer que essa enumeração não se encerrou. É como se você escrevesse ao final, antes do ponto, e outras coisas mais, ou simplesmente etc. Olha que informação rica essa daí, gente. Então, se você for enumerar, se você quiser dar sua enumeração por encerrada, use a conjunção i imediatamente antes do último elemento da enumeração. Se quiser dar uma ideia de etc, é até muito melhor do que colocar o etc, por exemplo, na dissertação escolar, você coloque a vírgula imediatamente antes desse último elemento. Estão vendo, nenéns? Então, a regra está aqui embaixo. Ó. Use a vírgula para separar numa enumeração termos com a mesma função sintática coordenados. Então, aqui, ó, nos dois casos, a gente vai ter, só para esclarecer para você, tá? Predicativos do sujeito. Predicativos do sujeito. Predicativos são qualidades, tá? Enumerados. E neste caso, estas qualidades, por se referirem ao sujeito, que é o termo sobre o qual o predicado afirma algo, por isso mesmo justifica-se predicativos do sujeito, tá? Bora mais. Outra regra interessante, não sei se vocês já se depararam com dúvidas no emprego, quanto ao emprego da vírgula com relação às locuções adverbiais. Expressões, duas ou mais palavras, né, formadas por duas ou mais palavras que têm um valor adverbial. Olha só, gente, regra interessantíssima essa. Um advérbio, segundo a Academia Brasileira de Letras, segundo o Volpe, de até 2 elementos, ele não é considerado um advérbio de grande porte, tá? Por exemplo, naquela manhã é uma locução adverbial de tempo. Se você utilizar no final da oração, como isso aqui, ó. Estarei livre nesta manhã. Presta atenção. Visualmente, você tem 2 elementos desse advérbio de tempo, né? Se você quiser dar uma ênfase a esse advérbio, você pode utilizar uma vírgula aqui
antes, né, dessa locução adverbial em caráter facultativo. Agora, se você deslocar esse adjunto adverbial de 2 ou mais elementos, a vírgula não é obrigatória. Ela passa a ser em caso de deslocamento se essa locução adverbial tiver 3 elementos ou mais. Então, por isso eu já deixei aqui, ó. Segundo o VOP, são considerados advérbios de pequeno porte aqueles com até 2 elementos, a partir de 3 de grande porte. Então, neste caso, ó, havendo deslocamento, torna-se a vírgula obrigatória. Gente, tome muito cuidado, tá? Com essa observação aí. Ó, durante o carnaval, você vai notar que é uma expressão que está deslocada, evidentemente. Eu poderia trazê-la tranquilamente para o final da oração. Não choveu durante o carnaval na Bahia. Então, o que ocorre? Você vai prestar atenção que eu poderia colocar no final da oração, poderia sim colocar as vírgulas em caráter facultativo. Como ele tem 3 elementos, deslocado, a vírgula se torna obrigatória. Posso tirar essa vírgula aqui depois de Bahia, tia Flavinha? Pode, com certeza. Posso colocar essa vírgula bem aqui antes de ir na Bahia? Pode sim, ela é facultativa, tá? Então, essa é a lógica para o uso da vírgula com adjuntos adverbiais. Posso colocar essa vírgulinha bem aqui que eu estou colocando entre parênteses, para você entender, querido estudante, que ela será facultativa. Esta daqui, ó, nas duas é vírgula obrigatória por causa do tamanho do advérbio. Ele tem 3 elementos. Olha aí, ó, obrigatório. E está deslocado. A única situação em que você não vai colocar essa vírgula, que em caso de deslocamento obrigatório, se você colocar na posição final, que aí não haveria necessidade. Um outro termo sintático que vai exigir a presença de vírgula são os predicativos do sujeito em deslocamento. Vírgula obrigatoríssima, gente. Então, veja bem, ó. Mariana sorria satisfeita. Observe aqui que o adjetivo satisfeita traz uma qualidade, um atributo para o sujeito, o substantivo próprio Mariana, tá? E coloca aqui uma situação, né? Como a Mariana sorria? Sorria satisfeita. Isto aqui é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Olha aí. Eu posso deslocar? Pode, mas não pode esquecer de um detalhe importantíssimo. Se você desloca o predicativo do sujeito, com certeza, esse deslocamento vai requerer o uso obrigatório da vírgula, tá? Aqui, ó. Eu trouxe para o início da oração, satisfeita, vírgula, Mariana sorria, e posso levar ao meio da oração. Mariana, satisfeita, sorria. Aí você me pergunta, tia Flavinha, seria possível, sem alteração, retirar essas vírgulas que estão aí isolando esse adjetivo predicativo? Pode, mas haverá implicações, tá? O predicativo, ele dá uma característica que é transitória do indivíduo. Quer dizer, a Mariana nem sempre sorria satisfeita. Essa não é uma característica essencial da Mariana. Se eu escrevesse assim, aqui, ó, Mariana satisfeita, essa seria a melhor posição ao lado do substantivo, tá? Sorria. Eu teria uma alteração drástica. Claro que satisfeita continua sendo adjetivo, é verdade, mas não é mais predicativo do sujeito. A função sintática dele muda para adjunto adverbial, aliás, adnominal, tá bom? Eu já não posso mais usar a vírgula aí, porque os adjuntos adnominais não podem ser marcados por vírgulas, regra geral, tá? E a noção, o sentido muda completamente. Porque com predicativo marcado por vírgula, ou então se ele estiver na posição final, né, o predicativo sem vírgula, a ideia é de que a Mariana nem sempre é satisfeita, mas ela estava sorrindo muito provavelmente por estar satisfeita. Então, a ideia de transitoriedade, ela é forte com o predicativo. Ao passo que com o adjunto, que é um termo acessório, essa ideia passa a ser mais fixa. Parece que a Mariana era realmente satisfeita, tá? Então, cuidado com essas alterações de sentido que você pode e deve exercitar na escrita
com relação ao uso ou não da vírgula em certas construções. Então, vejam, predicativos do sujeito deslocados também são separados por vírgula. Só para você se lembrar dessa observação importante. Vamos a mais. Essas expressõezinhas de caráter explicativo, para corrigir, ratificar, tá? Apontar algo para o que se quer chamar a atenção, elas realmente vão ficar entre vírgulas, gente. Então, caso você use na sua redação, ou seja, isto é, a saber, aliás, ou melhor, digo, saiba que elas vão ficar entre vírgulas e são vírgulas obrigatórias. Então, use a vírgula para separar palavras ou expressões. Está aqui o tipo, explicativas, de correção, de continuação, de conclusão ou de concessão, tá? Vírgulas obrigatórias. Nós preferimos café e eles chá. Essa é uma vírgula interessante entre a conjunção i, orações que têm a conjunção i, mas eu vou chamar a atenção para essa especificamente, que foi utilizada aqui, ó. Note uma coisa. A princípio, olhando assim diretamente, parece que a vírgula está isolando o sujeito representado pelo pronome eles do chá, né? Estranho. Ele chá? Como assim? Pois é. Essa vírgula, ela marca a omissão de um verbo. Qual é o verbo? Preferimos. Ou seja, eles preferem chá. Quando você utilizar o mesmo verbo para 2 períodos próximos, você pode omitir esse verbo no segundo período, imediatamente posterior ao primeiro, em que você já empregou o verbo, e usar a vírgula para indicar essa omissão. Então, outro recurso interessante que você pode e deve empregar em seus textos. Usa-se vírgula quando se omite um termo da oração. Elipse ou zêgoma. Vou explicar a diferença. Elipse é toda e qualquer omissão. A zêgoma só ocorre quando o termo omitido, tá, já tiver sido mencionado em outra parte do texto. Ou seja, toda zêgoma é uma elipse, mas nem toda elipse é uma zêgoma. Vou te mostrar exemplo de situação que só tem elipse, mas não tem zêgoma. Vamos estudar. Aqui, ó. Somente tem elipse, mas não tem zêgoma por quê? Porque esse termo aqui omitido, ó, ele não foi repetido em outra parte do período, tá bom? Então, você consegue identificar o pronome nós aqui pela forma vamos que está na primeira pessoa do plural. Beleza? Show de bola? Vamos mais, vamos mais. Agora, vamos tratar da vírgula no período composto. É o período composto que vocês empregam demais no texto citativo argumentativo. Então, aqui na nossa aula de análise linguística, a gente vai dar super dicas para você aí empregar com segurança a vírgula no período composto, tá? Vamos falar de quando ela é facultativa, de quando ela é obrigatória, outras cositas mais. Viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Note que claramente nós temos 2 orações nesse período. Viajou e a locução foi visitar. Bem aqui você tem um ponto que encerra o período, ou seja, um período composto por 2 orações. Entre essas orações, viajou no fim de semana e foi visitar os pais, nós não temos uma conjunção, que é o conector que pode aparecer entre as orações, ó, a conjunção. Termo de ligação entre orações. E termos oracionais, né? Posso também usá-las para ligar termos de uma mesma oração. Olha aí, ó. Isso aqui, gente, é o que vocês aprenderam na gramática normativa chamar de orações coordenadas assindéticas, tá? São orações que são independentes umas das outras, pois não funcionam como termo uma da outra. Isso é independência sintática. Então, quando você empregar orações coordenadas assindéticas, ou seja, orações que não têm conjunção, você normalmente vai utilizar a vírgula para isolar essas orações, tá? Era um homem valente, mas tinha horror a baratas.
Quando a oração já vira sindética, olha aqui que você está vendo a conjunção mas, aí você já nota a presença do conectivo. Muita calma nessa hora. Em geral, as coordenadas sindéticas, as que têm conjunção, elas vão apresentar conectivo. Por isso que o nome delas é sindéticas. Essa daqui, ó, para dar mais detalhes, é a oração coordenada, sindética. Sindética porque tem conjunção repetindo, tá? E o valor que ela traz, que é quebra de expectativa, a gente chama essas orações de adversativas, tá? Olha aí. Então, é obrigatório que as orações coordenadas adversativas sejam marcadas por vírgulas? Sim. Assim como também ocorre com as explicativas, as conclusivas, tá? Boa parte das alternativas agora. Se as orações forem aditivas, muita calma nessa hora. Que é o próximo tópico da nossa aula sobre pontuação. Preste bem atenção. Olha só. Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas, explicando o caso aqui de cima, e sindéticas, com exceção das aditivas que só serão intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Essas observações que eu estou colocando, gente, eu espero que vocês olhem essas regrinhas, porque aqui está o catch jump, está o fio da meada. Então, assim, não é todas as vezes que orações ligadas por i, não só, mas também, não só como também, vão apresentar vírgulas. Ocorre que duas orações, ó, desfiz e saímos. Note que essas orações continuam independentes, uma não funciona como termo da outra. Para a primeira oração, eu tenho o sujeito eu. Para a segunda, eu tenho o sujeito nosso, ou seja, eu tenho duas orações, cada qual com seu sujeito. Então, o sujeito é distinto, não é? Neste caso, a gente tem uma clara ideia de adição. Vou classificar aqui. A oração pela conjunção que apresenta é coordenada, sindética, ó. Sindética pela presença da conjunção e o valor que ela traz que é de adição. Não tenha dúvidas disso. Aditivo. Então, quando as orações coordenadas apresentarem a conjunção e tais orações tiverem sujeitos diferentes, tá? Você coloca a vírgula aqui antes. E com um detalhe, gente. Essa regra, ela não é geral para os gramáticos, ou seja, não há um consenso entre eles. Tem deles que vão dizer que essa vírgula antes do i, cujos sujeitos são diferentes, as orações que liga, é facultativa. Tem deles que vão dizer que é obrigatória. Aí fica a confusão, né? Enfim. Outra dica importante, nem sempre esse i vai ter o valor aditivo. Às vezes eu posso ter um i com valor conclusivo, às vezes eu posso ter um i com valor adversativo. E nesses casos, tá? Há pelo menos a maioria dos gramáticos aí com uma mesma opinião. Você deve marcar a vírgula imediatamente antes da conjunção i, quando o valor dela for de adição, aliás, for de adversidade, oposição ou conclusão, viu? Então, tá aí. Desfiz as malas e saímos juntos. Use a vírgula aqui. Facultativa, obrigatória, não sei. Os gramáticos não se resolvem. Aqui, ó, orações subordinadas adjetivas explicativas, aquelas orações que trazem características próprias de um ser, características que são fixas, né? Essas orações devem ser marcadas por vírgula, como vocês estão vendo aqui. Então, essa daqui é a chamada oração subordinada. Ela funciona como adjetivo em relação à outra, né? Por isso que é subordinada, adjetivo, e é um adjetivo explicativo. Estão explicadas as vírgulas. São obrigatórias? Sim, gente, são. Demais. Olha aí outras vírgulas com as quais vocês devem tomar muito cuidado. Show! Aí, o garoto propaganda da Bombril aqui, né? Caracterizado aí, trajado de Barack Obama. Se você também quer a Casa Branca, use Goodbril. É a frase que está aqui na base desse anúncio publicitário, ó,
na parte verbal. Isso aqui para demonstrar para vocês o seguinte: você tem aqui uma oração condicional, uma oração que marca uma circunstância. A gente considera que essa oração é adverbial, exatamente pela circunstância que liga. E como eu estou vendo que, em relação às duas orações, ó, se você também quer, olha aí, ó, em relação às duas orações, essa aqui traz uma condição para o fato expresso nesta, eu tenho que esta é termo desta. Por isso, eu chamo de oração subordinada. Que termo é que ela representa em relação à outra? Ela é um advérbio, por isso mesmo, ó, adverbial. E as adverbiais, dependendo da ideia que trazem, podem ter uma classificação com relação a isso. Então, aqui eu vou ter uma oração subordinada adverbial, ó, marcada no conectivo se, neste caso, condicional. Aí você vai notar uma coisa. Assim como você viu lá atrás com o advérbio, locução adverbial, é muito fácil movimentar, na maioria das situações, o advérbio, né? É, portanto, fácil movimentar também a oração. Se eu quisesse alterar a ordem dessas orações, eu começaria. Use good bril, se você também quer a Casa Branca. Deixando a ordem assim, ó. Use good bril. Se você também, assim como o Barack, quer a Casa Branca. Olha aí. Dessa vez eu movimentei a oração adverbial, que eu estou marcando aqui com colchetes, ó, e joguei para o final da oração. Aí você me pergunta, sim, eu já entendi que quando a oração adverbial ela vier antes da principal, que é justamente esse caso aqui, da publicidade, eu vou ter que marcar esse deslocamento por vírgula. E eu considero que a oração adverbial ela é um advérbio de grande porte, ó. Você vai ver que é um advérbio em forma de oração. Ele tem uma conjunção, ele tem um sujeito, ele tem uma palavra denotativa de adição, ele tem um verbo, ele tem um artigo, ele tem um substantivo e um adjetivo. Ou seja, uma chulepa de advérbio em forma de oração, né? Ok. Ocorre que, se você coloca o advérbio na posição normal, essas vírgulas passam a ser simplesmente facultativas. Ou seja, eu posso colocar uma vírgula aqui, use good bril, mas daquele jeito que eu falei para vocês, ó, me é facultado. Eu vou utilizar muito mais nesses casos em que a vírgula deixa de ser obrigatória para dar uma ênfase para a circunstância que a oração, portanto, condicional traz, tá? Então, é isso. As vírgulas serão obrigatórias em caso de oração subordinada deslocada. Se ela for tirada do final do período, pronto, já é um deslocamento, você tem que marcar por vírgula. Não importa se está reduzida ou desenvolvida, tá? As ofensas, disse ela, foram graves. Aí você tem orações intercaladas ou interferentes. Essa é uma vírgula que, creio eu, não traga dúvidas para ninguém, gente, porque, é claro, na própria fala, você sente a pausa, você sente a marcação. As ofensas, disse ela, foram graves. Você não vai ler assim, as ofensas, disse ela, foram graves. Ave Maria, pode até ler, mas vai ficar estranho, né? Os humanos que eu saiba, nem sempre agem como tal. Então, essas orações que estão aqui em negrito, cada um com seu verbo, ó, disse e saiba, são sim marcadas em caráter obrigatório, com vírgulas, orações intercaladas ou interferentes. Agora, vamos tratar do ponto e vírgula. Bom, ainda há pouco eu falei para vocês que o ponto e vírgula não é equivalente ao ponto. O ponto encerra período, ponto e vírgula não. Ele indica uma pausa dentro do período. O detalhe entre ele e a vírgula é que ele indica uma pausa mais forte do que a vírgula, ou seja, ele tem um potencial maior em termos de pausa do que a vírgula, mas também não equivale a um ponto, porque ele não encerra período. Então, note que eu vou marcar para vocês aqui nesse trechinho os verbos que estão aí dentro para você observar o tamanho desse período, tá? Vamos lá. Vou marcar aqui, vou usar o marca-texto. Ó, tive. Acabei me cansando dessa locução. Aqui, ó.
tê-los e perdê-los, há anos vivos, sem nenhum desses abrigos, e também, como toda a gente, sem chapéu, né? Aí tem a elipse do verbo vivo. Há anos vivos sem nenhum desses abrigos, e também, como toda a gente, vivo sem chapéu. Beleza. Vamos lá. Todos esses elementos aí que eu marquei, que eu usei o marca-texto, eles marcam uma oração. Você está vendo aqui que a primeira vírgula, vamos analisar aqui juntinho. Ó, primeira vírgula. Ela traz, ela já traz aqui, ó, a marcação de uma oração coordenada adversativa, né? Vírgula obrigatória. Oração coordenada, sindética, adversativa. Olha aí. Aí vem. Mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Ponto e vírgula. Olha como ponto e vírgula dá uma pausa maior. Tanto é verdade que você pode substituí-lo tranquilamente, neste caso, por um ponto. Você poderia colocar um ponto aqui e encerrar este período e iniciar um novo. Há anos vivos sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente, sem chapéu. Então, um trechinho aí de Braga, provavelmente uma crônica de Rubem Braga, tá? De 1996, bem antiguinha. Então, você tem um exemplo aí de como o ponto e vírgula se torna um recurso interessante para marcar aí, tá? Uma pausa mais forte dentro de um período considerado longo. Veja que aí não é mais um período curto. Então, ponto e vírgula tem papel aí fundamental. Esse é um dos que a gente mais conhece, né? Quando o ponto e vírgula separa itens de uma enumeração. Olha só, eu marquei isso aqui, gente, porque normalmente o povo adora colocar iniciais maiúsculas sempre no início da enumeração. Não, gente, não. Veja bem que a enumeração ela é uma continuação desse texto aqui em cima. Então, a prova constará de minúsculo, um estudo de texto, ponto e vírgula, continua minúsculo, que é a continuação, entende? 5 questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula, e minúsculo de novo, ó, uma redação sobre o tema abordado no texto, ponto. Bem aí, o que é que você está vendo? Que esse ponto encerrou a enumeração. Ou seja, se você tivesse 15 itens aqui, apenas o último, você poderia utilizar um ponto ou até uma reticências para dizer que a enumeração não acabou, tá bom? Tem gente que coloca aí também antes do último elemento da enumeração para dizer que ela estará encerrada. Olha que bacana. Esse ponto e vírgula aí tá de boas porque ninguém tem dúvidas nele não, né? Na separação de orações adversativas em que se quer ressaltar o contraste, muito interessante isso aqui. Eu vou até voltar a esse período aqui de Rubem Braga. Ó, bem aqui, se eu quisesse dar mais ênfase à ideia que a oração adversativa passa, essa oração marcada com mas, eu poderia ter colocado ponto e vírgula em vez da vírgula. Então, é bem interessante esse recurso que vocês vão ver, que é para dar uma ênfase. Ó. Não se disse mais nada, mas de noite, Lobo Neves insistiu no projeto. Machado de Assis, um fragmentinho aí. Então, vejam que quando eu coloco um ponto e vírgula antes da oração adversativa que está aqui, ó, marcada na conjunção mas, isso é um interessante efeito de sentido, ou seja, ela enfatiza essa ideia passada pelo mais, ou seja, a ideia de oposição, tá? Você poderia colocar aqui, ó. No entanto, entretanto, qualquer outra conjunção de valor adversativo ou que dê essa ideia de oposição. Outra coisa interessante, ó. O mas está iniciando a oração, certo? A oração que ele encabeça. Se eu substituísse o porém, vou colocar aqui a reescritura. Não se disse mais nada. De noite, eu vou deslocar agora a conjunção. Não mas, tá? Mas não admite deslocamento. De noite, porém, Lobo Neves insistiu vou botar aqui para dizer que eu cortei uma parte desse texto. Fecha. Olha o que foi que eu fiz. Eu usei ponto e vírgula para dar uma pausa maior aqui, ó. Tá vendo? Vou usar marcar textinho. Chegou bem aqui.
Como eu desloquei a conjunção, porém, da posição inicial, veja que eu poderia ter escrito, não se disse mais nada, porém, vírgula, de noite, vírgula, Lobo Neves insistiu. Precisaria colocar essa expressão de noite, essa expressão de verbo entre vírgulas? Não obrigatoriamente. Não sei que você quisesse dar uma ênfase a ela. Então, ó, quando você quiser deslocar a conjunção, se ela te permitir isso, por exemplo, mais não permite, você use um ponto e vírgula, tá? E coloque a conjunção entre vírgulas. Essas vírgulas aqui que vocês estão vendo, ó, são obrigatórias, porque essa conjunção ela foi tirada da posição natural dela, que é o início da oração que ela encabeça, e deslocada um pouquinho para frente. Então, esse deslocamento tem de ser, olha o verbo que eu estou usando, tem de ser obrigatoriamente marcada por vírgulas, tá? Muita calma nessa hora. Análise de textos publicitários. As publicidades usam e abusam do recurso da pontuação, principalmente como recurso expressivo. Por exemplo, um dos usos do ponto revela o recurso da topicalização, que é quando você quer dar destaque a um termo da oração. Você retira esse termo da posição normal em que ele estaria na oração e coloca para o início. Normalmente, quando você faz esse deslocamento, você transforma isso aqui em um tópico. Para quê? As publicidades adoram isso, para chamar atenção para o principal elemento dessa publicidade. Olha, veja que aí é uma publicidade de um produto, tá? Um supositório chamado Dulcolax. E é o produto que eles querem oferecer, que o anunciante quer oferecer ao consumidor. O que é que ele faz? Ele desloca esse termo da oração, da posição normal em que ele estaria aqui, ó. No fundo, supositórios do Dulcolax são a melhor opção ou é a melhor opção, né? Eu poderia concordar com a opção. Então, o que é que ocorre? Quando você deslocou, você chamou a atenção. É isso que a gente está chamando aqui, gente, de topicalização, tá? Ou seja, topicalização consiste no deslocamento de um termo da posição normal em que ele estaria na oração para dar ênfase a ele. Topicalização. Certo? Pronto. Aí tem aqui, ó, no fundo, marcando aí com vírgulas a expressão por estar repetida, a melhor opção, né? Não sei se vocês notaram, mas aqui tem um duplo sentido. Como eu disse, o pessoal da publicidade adora brincar. Então, é muito utilizado esse recurso, tá? Marcado principalmente com ponto. Mas como é um recurso expressivo, pode não ter ponto, pode não ter nada. Pode ter aí uma vírgula, pode ter um ponto de exclamação, tá? Ou pode não ter nenhum ponto. A palavra e as reticências. Peace, na língua inglesa aí traduzida, significa paz. Traz aí várias pessoas, cada uma formando uma letra dessa palavra. E ao final as reticências. Bush, Power e Blair. Nessa charge que cria um efeito de sentido interessante, né? Um verdadeiro paradoxo, porque esses três aí, gente, aquela época do ataque às Torres Gêmeas, tá? Principalmente, eles criaram uma situação mesmo de guerra contra o terrorismo. Então, enquanto o mundo clamava por paz, eles tocaram terror lá no Oriente Médio. Então, você vê aqui que é como se a gente tivesse, tá? Um paradoxo. Guerra, paz. Ah, professora, mas o contrário de guerra é paz, não é antítese? Não, é não. É não porque esses três aqui, ó, anulam a ideia de paz. Quando entre as palavras teoricamente opostas há uma ideia de anulação de uma delas, tá? Cuidado, você vai ter o paradoxo, beleza? A contradição. Oi, Eriquinha. Pergunta ótima essa daí, viu, Érica? Érica Fernanda pergunta qual é a diferença entre duplo sentido e ambiguidade. A gente já trabalhou aqui em uma de nossas aulas, Érica, esses recursos de sentido, né? Os efeitos de sentido que a gente pode obter das expressões. Pois é, muita gente pensa que o duplo sentido e a ambiguidade são iguais, mas não são, linda. Vou te explicar por quê. No duplo sentido, você tem dois sentidos e nenhum deles pode ser negado. Como você viu aqui, no exemplo que eu usei para mostrar a pontuação da topicalização, que essa expressão, no fundo, ela tem dois sentidos. Por quê? Qual é o primeiro sentido?
Quando você diz assim, no fundo eu te amo, quer dizer, você repete essa expressão para dar uma ideia de verdadeiramente, de fato, né? Essa é uma ideia. Então, no fundo, ou seja, posso entender esse no fundo, como realmente. Tá ok esse sentido, ó, o contexto me permite essa conclusão, essa inferência, tá? E também eu tenho uma outra possibilidade de interpretação, por quê? Eu já vou para o sentido mais real. No fundo, vamos dizer, o produto é um supositório, minha gente. A gente sabe onde é que ele vai parar, né? No fundo do reto. Ou seja, para resolver um problema de prisão de ventre. Então, eu não posso negar essa outra interpretação, porque eu sei que, de verdade, literalmente, o produto vai parar lá no fundo do reto. Entende? Então, tem duas significações aqui que não podem ser negadas. Então, o outro é, ó, onde o produto, ou seja, o supositório, será inserido. Pronto. Então, como eu não consigo negar nenhuma dessas interpretações, nós vamos ter um caso, sim, de duplo sentido. É isso, tá bom? Na ambiguidade, certamente um dos sentidos criados deve ser negado para que a gente possa ter aí uma interpretação mais clara. Alguns gêneros lançam bastante mão do recurso da ambiguidade, como tirinhas, piadas, anedotas, charges, para obter o efeito de humor. Teve uma tirinha que eu lembro que os personagens eram um galho e uma galinha, né? E o pintinho. A galinha leva uma topada mesmo, topa, cai e cria um galo na cabeça. Aí o galo pega a conversa meio descontextualizada, né? Na parte não verbal, mostra que ela está com hematoma aqui na testa, mas o galo só ouve a conversa dela com o pintinho, que era o filhinho deles, dizendo assim, eita, tô com um belo galo na cabeça. Aí o outro galo fica imaginando, o galo marido, né? Fica imaginando que ela está pensando besteira, está pensando em outro. Só que o galo na cabeça era a porrada que ela tinha tomado. Ou seja, desses dois sentidos, a tirinha deixa claro que o que aconteceu com ela foi o primeiro caso. Ela levou uma topada e usou a expressão galo na cabeça metafórica. Tá? Enquanto que o marido entendeu que ela estava com outro galo que não ele, marido, na cabeça. E claro que a interpretação dele, pelo contexto, era errada, né? Então é isso, amore. Tem muitos outros casos de pontuação aqui em que a gente vê esses efeitos de sentido, ó, mais publicidades aí. Você vê a topicalização de novo aqui, com a palavra crack deslocada do seu local original e marcado esse deslocamento aqui com uma vírgula. Não sei se dá para vocês verem bem aqui, porque está em vermelho, né? E o fundo está escuro. Tá meio que ruim, mas aqui é uma vírgula. Ó, crack, vírgula, nem pensar. Se eu fosse organizar direitinho, esse termo aí na ordem natural seria nem pensar em crack. Olha só. Então, a vírgula também pode ser utilizada para marcar esse recurso da topicalização. De nada, princesa. Qualquer coisa, estamos às ordens, viu? E aí, gostaram da linha de pontuação? Aprenderam bastante? Espero que vocês peguem esses slides depois, gente. Deem uma olhada neles. Procurem aplicar em situações, principalmente em que vocês vão precisar de uma pontuação mais real, mais denotativa, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pela participação maravilhosa. Tenha um excelente fim de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.